FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Ele voltou. O Boêmio não, o Bolacha. Partiu daqui tão contente. Tava contente, mas aí tem uma hora que acaba, né? Bolacha? Tô de volta, né? Você vê, eu volto e o nosso menino some. Todo mundo, aliás. Não tem jeito, né? Boa tarde pra você que tá sintonizado aqui na CBN Campinas. Tá no ar o Arena CBN, estou de volta, né? Depois de férias forçadas, né? Porque passei aí por uma mudança corporal, e tô bem, tô mais leve, e olha que melhorou, hein? Melhorou bastante. Mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Arena. O futebol está parado, né? Agora acabou tudo. Uma boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá indo embora, pra quem já entrou em recesso, né? Porque muita gente já começa ali. O mês de dezembro já é um grande final de semana, né? Porque toda vez tem uma. É a confraternização do trabalho. Aí você vai na confraternização do trabalho. É a confraternização dos amigos do futebol. É esse barulho. A segunda é uma grande quinta. E o resto é sexta. Aí vai. Tem gente que não aguenta, hein? Tem muita gente que chega no final do ano já chamando Jesus de Genésio. E vira aquela grande confusão. É isso. Estamos aqui, estamos de volta para levar até você muitas informações também, porque o futebol tá parado, só que os clubes estão se mexendo, hein? O Palmeiras resolveu contratar, pelo visto, né? Parece que a Leila tirou o escorpião do bolso e tá contratando sem parar, hein? Segura o Palmeiras. Um ano sem título não, porque foi campeão paulista, né? Mas sem um grande título, parece que colocou ali um pouco mais de pressão em cima da Leila. A gente vai falar sobre esses e outros assuntos. Hoje tem uma visita especial aqui, hein? Quem será? Pra você que tá no YouTube, você já viu. Pra você que está no FM, daqui a pouco nós vamos desvendar esse mistério. Carlão de Freitas, que tá exalando vapaça. Nossa senhora! Tudo bem, Carlão? Tudo que alegria vê-lo Antônio novamente. Lupi, prazer é todo meu. Você gostou de sua conduzir volta, o programa a sua aqui? alegria, é claro. Ele não veio a maioria dos dias, né? Mas é bom estar com você, com toda a nossa equipe aí, Fábio Scheibe. E seja bem-vindo novamente. Vamos bater uma caixa aí com o nosso campeão. Olha só como Campeão. muda. Esse cara é campeão. Ele é campeão em todos os sentidos. Tudo bem, Fábio Scheibe, que não é o campeão, mas também é campeão nos outros sentidos. No futebol não, porque o seu Palmeiras decepcionou. Mas no resto, Fábio Scheibe é camisa 10. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde. Fico muito feliz. Muito boa tarde, Antônio Lupi. Fico muito feliz com essa declaração sua. É uma coisa que dói, que machuca o coração não estar presente aí ao vivo para poder te dar um abraço, mas faz parte. Você depois do bisturi, depois da faca, aí deve estar um pouco mais tranquilo. E esse convidado que está aí também, que você vai apresentar agora, a última vez que eu ouvi, ele estava há 29 anos sem cantar campeão, tava na fila. Agora, em uma semana, já pegou 2 vezes, pô. Mas aí você tá cutucando o nosso entrevista, o nosso companheiro aqui, cara. Tem que dar valor aos títulos desse ano glorioso. Você não fez as honras da casa. Nem todo ano o Palmeiras vai ser campeão, Chay. Não, mas eu falei do fundo do coração, feliz por ele, pô. 2 vezes campeão uma semana. Pô, mas você não precisava ter falado, depois de 29 anos. Coitado, ele nem tinha nascido na última vez que o Botafogo tinha sido campeão.
Ô, Bolacha. É isso! Não, pode aumentar, aumenta. Pode aumentar. Ele merece. O hit de 2024. Tá leve. É. Olha, o que esse cara sofreu no mês de novembro não tá Nossa. escrito. Novembro e dezembro, né? Não, mais novembro. Dezembro tomou uma sacolada do Pachuca lá e aí, não, mas tudo bem. Não tem problema. Diego Alves, o botafoguense mais feliz do estado de São Paulo, está aqui conosco no Arena. Tudo bem, Diegão? Seja bem-vindo, apesar do cano que você me deu aí, um pouco antes da decisão da Libertadores. Tudo bem, Diegão? Muito obrigado pelas boas-vindas, Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Scheibe, você que está ouvindo a CBN. Honrado por ser recebido Sim. ao som do hino do Botafogo de Futebol Regatas. Você merece. E começamos o programa ao som de Nelson Gonçalves, para marcar a volta Nossa, de sensacional. Antônio Lupe. Então, já me dou por satisfeito só por esses primeiros minutos. Né, de ouvir Então, Nelson Gonçalves. obrigado, viu, ouvir o hino Diegão? do Seja Botafogo. bem-vindo quando precisar de novo. Porém, como eu estava devendo uma visita, Isso. e das últimas vezes em que estive presente, foi num momento muito ruim do Botafogo, naquela derrocada de 2023. Mas estive aqui Sim. para falar sobre. Você pôs a cara a tapa. Pus, né, até tomando a responsabilidade, não era minha. Mas agora, realmente, estamos aqui num momento bem diferente. Uma semana, aquela semana, né, do dia 30 de novembro até o dia 6, 7 de dezembro, foi uma semana realmente muito especial. Eram quase 30 anos sem o brasileiro, o Scheibe lembrou, 29 anos. Completou dia 17 de dezembro agora, 29 anos do título 95. Eu era nascido, sim, queria não ser nascido naquela época ainda. Passaram a mão no Santos, né? Sinal Mas que eu tudo bem, teria vamos lá. menos de 30 anos. Mas eu já tinha 8 anos naquele ano e lembro muito bem daquele ano. Mas isso aí faz parte. Não, foi uma reparação histórica, né? O Botafogo Mas se você for fazer o um Botafogo balanço... foi muito assaltado pela arbitragem ao longo De da todos os história. clubes do Brasil, algum já teve um problema com a arbitragem. Já. Infelicidade do Peixe que foi numa decisão. Foi numa decisão. Aí, você tem culpa? Não. Eu não tenho culpa. Carlão de Freitas nem culpa. Culpa é de uma arbitragem. E não melhorou quase nada, hein? Vamos ser depois, em sinceros. 2005, ele aprontou de novo. Aprontou né? de novo, né? No mesmo gol do Pacaembu, hein? Olha, Mas vamos é falar muito da detalhe. coisa boa. Muito detalhe. Vamos falar de coisa boa. É. Tá entrando em muito detalhe que não precisa. Não é o momento. Porque já sofreu bastante. O Diego vai ficar com a gente aqui até o final? Vamos lá? Vamos bater uma caixa aqui no Arena? Bater uma caixa Que na tem Arena. assuntos importantes pra gente falar, né, Scheibe? Eu tenho uma pergunta depois pro Diegão, quero saber o sentimento dele, mas depois na hora a gente faz aí. Boa. Então guarda essa pergunta que você já fez, né, sobre o sentimento dele, mas tudo bem, mas depois você complementa ela, porque o Diego vai ficar com a gente aqui até o final do Arena. Se você tem alguma pergunta pro Diego Alves, pra quem... Às vezes o cara tá indo embora, não tá muito... Quem que é esse cara? Esse cara não é qualquer cara. Ele não é qualquer cara. Ele é simplesmente uma das figuras mais importantes do Globo Esporte. Aliás, você bateu uma caixa com o presidente da Ponte esse dia. Ficou bem bacana a matéria, né? Conversamos Ficou legal. com o Marco Antônio Eberlin e com o Rômulo Amaro. Essas reportagens com as entrevistas foram ao ar no Globo Esporte nessa semana e no nosso site, o ge.globo/Campinas, na página da Ponte, a entrevista na íntegra com o Marco Antônio Eberlin, na página do Guarani, a entrevista na íntegra com o Rômulo Amaro, para você que torce aí pra Ponte, pro Guarani, quem quiser conferir, Boa. pode ir lá. Então é o seguinte, esse é Diego Alves, que é o titular ali, é um dos titulares do time do Globo Esporte, hoje vai estar aqui com a gente. Se você tem alguma pergunta para fazer, ele é botafoguense, com ele não tem essa, eu não posso revelar meu time. Ele é botafoguense, ele é sofredor. Ele ficou feliz agora, mas sofreu a vida inteira, coitado. Sim. Você viu, tinha 8 anos quando foi campeão pela primeira 8 vez no anos. Botafogo. Agora tá com quanto, Diego? Desculpa. 37, vou fazer 38 Tá bem. daqui 2 Nossa, mas meses. tá rodada, hein? Vou falar. Eu pensei. É gato. Scheibe, eu acho que lá em Lavras o pessoal esperava todo mundo pra registrar de uma vez. Mas o Diegão tá aqui, vai Viçosa. participar com a gente. Viçosa? É, Lavras, meu irmão mora, eu frequento muito lá. Perdão. Mas minha cidade natal é Viçosa. Viçosa tem uma faculdade muito boa lá, né? Universidade Federal de de Viçosa, E né? o doce de leite, famoso. Doce de leite também, né? Ê, coisa boa. O doce de leite, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É o seguinte, hoje no programa, o sarcófago ainda existe ou não? Acabou, porque o cabelo... Ele passou pra quem fazer? Pro Carlão, né?
Carlão, tem sarcófago ou Tem não? sarcófago hoje. Envolve quem hoje? O Carlão libera tudo, só falta falar o ano, né? Libera jogador, libera time. Ah, é porque o Carlão também tá com o saco cheio, né? Ninguém aguenta mais, hein? Aliás, foi aniversário dele, eu esqueci de ligar pro Cabelo. Parabéns, Cabelo. Falei você tá com ouvindo? ele hoje, ele tá lá na cidade dos pais dele. Ah, tá bem ou não? Ah, tá bem. Isso é o que mais importa nessa altura do campeonato. Dezembro, dia 19, se ele tá bem, isso é o que mais importa. Então vamos com o sarcófago. O ano do jogo do sarcófago envolve o Guarani Futebol Clube. Cara, eu lembro desse jogo, foi um jogo triste. O Guarani venceu, mas foi um jogo triste na hora da revelação o torcedor vai entender. Mas foi no mesmo ano do lançamento desta canção, meu caro Bolachinha. Meu Deus. Quem que escolhe? Foi ele que escolheu a Foi música? ele que escolheu. Ele Mas mandou. o Cabelo, ele tá online. Dia 19, essa música, ele já tá em outro patamar. Não adianta nem... Não, já é Natal o ano todo. É um grande ano novo. Bom, mas isso é babado novo, Babado né, Cláudia novo, Leite? babado novo. Depois ela saiu e ficou a Cláudia Leite. Ela foi ter carreira solo, né? Assim como a Ivete Sangalo, que era da Banda Beijo, né? Banda Eva. Banda Eva, verdade. Quem que era da Banda Beijo? Banda Beijo é a Gil, A né? Gil, verdade, O a Netinho Gil. acho que foi Banda Beijo também. Também acho, chegou a ser. acho. Mas a Gil Melange. É isso mesmo. É o ciclo, né? A vida é um ciclo, tudo começa e tudo termina. Ela começou na Banda Beijo, terminou e foi seguir carreira solo. Exatamente. É isso. Cláudia Leite ou Ivete Sangalo, Diegão? Ah, é Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, eu acho que Tá num patamar nacionalmente mais. aí... Quando você fala, em termos quando da vem música axé, brasileira, na sua mente vem quem? Ivete Sangalo, né? Ivete. Ivete, eu tô contigo. Vetinha. Mas a Claudinha também é um talento puro, de muito carisma, Mas né? acho que até um certo tempo ela conseguiu equilibrar com a Ivete. Mas aí a Ivete hoje ela é figura mundial, né? Sim. É literalmente um Bavi, né? A Cláudia Leite, é vencedora do verdade, Bahia, e a Ivete do Vitória. É isso mesmo. Bom, daqui a pouco o Carlão vem com a ficha completa do jogo Já que está envolve aqui. o Guarani. Achou, Carlão? Achei. Boa. Porque Nosso o cabelo Mariolane. Grande Mariolane. 4h16, vamos fazer um intervalo? O Eduardo Rodrigues, o Bolacha, tá na mesa de som. O Daniel França no stream. Pra você que tá no YouTube, um grande abraço pra você. Manda mensagem pra gente aqui através do 99186-9070. 99186-9070. Diegão tá aqui do Globoesporte.com. Mineiro, torcedor do Botafogo. Vai passar o Natal lá em Lavras, não em Viçosa. Isso. Se quiser fazer uma encomenda de doce de leite, queijo ou qualquer derivado do leite, manda mensagem pra gente também, já faz a sua encomenda que o Diego Alves vai se responsabilizar, ok? Fica aí porque o Arena faz uma pequena pausa e daqui a pouco a gente tá de volta. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4h19. O Arena está de volta. Hoje estamos recebendo o Diego Alves aqui do Globoesporte.com. Diegão, vamos lá. Torcedor do Botafogo, hein? Pra quem não sabe, Diegão é estrela solitária. E o Diego? Solta o hino do Botafogo aí pro Diego se emocionar, que hoje a gente vai fazer o Diego Alves chorar. Ele já escalou aqui o Botafogo, campeão da Comebol, né? Uma vez. Ah, 93. Nossa, você lembra? Faz o time de novo aí. Vamos lá. Cuidado, William. hein? Quase que eu percebi, mas vamos lá. Faz parte. O William bacana. Nossa, mãe. Perivaldo. Peri da Pituba. Não, Peri de Pelotas. Da Pituba é mais antes. Peri de Pelotas. André. Cláudio e Clay. Mataram o Clay. Mataram o Clay. Foi assassinado, lateral esquerdo do Botafogo. Que situação. Meio campo, Nelson, Alessio. Nossa, Alessio. Era um lembra do baixotinho, Alessio? Uma fumaça danada. Rogerinho. Simval e Eliel, o ataque. Faltou alguém do meio campo aí, viu? Falei Lúcio Flávio. Não, Lúcio Flávio é bem mais... Djair. Bem mais... O Djair veio um pouquinho depois, já em 97, campeão carioca. Gonçalves. 90 e 95, zagueiro. Quem 93 eu quase Valdeir. todos. O Valdeir o Valdeir é flash do time de 92, vice-campeão brasileiro. Formava o trio de ataque com o Chicão e com o Renato. Sandro Manuel. Sérgio Manuel. Não, o Suélio não jogou. O Suélio. Suélio. Eu tô vendo aqui. Agora, Suélio. Parece que o HD tá meio arriscado. É. Porque mas eu sei. Porque você deixou essa escalação um pouquinho mais lá pro fundo pra escalar o time campeão da Libertadores. Nossa, esse é lindo. Agora não precisa ficar voltando, buscando tanto lá atrás na memória. Time campeão da Libertadores. Essa é fácil. Então vamos lá. John, Vitinho, Bastos, Adrielso jogou a final, né, com o Bastos machucado, o Alexander Barbosa e o Alex Telles, Gregor expulso com 34 segundos de jogo, Marlon Freitas, Savarino, Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus, comandado pelo Mr. Arthur Jorge. Essa escalação agora vai ficar mais presente no imaginário, né? A de 95 fica um pouco mais pra trás. Coloca na pasta do fundo, né? Vai atualizando a pasta, né? Tava com espaço, 30 anos se lembrando dessa escalação, deixa ela um pouquinho pra trás agora. Ô Diego, agora me fala uma coisa, como é que ficou teu coração? Nossa. Cara, 30 segundos, 30, até menos, né? 28 segundos. 28 segundos, o Gregor. E foi uma expulsão merecida. Cara, e naquele momento, que aí que tem que ser valorizado o título do Botafogo, porque se fosse qualquer outro treinador, ele teria tirado um atacante e colocado um jogador de marcação no meio-campo, porque isso acontece em 98% de quando o jogador é expulso, não no começo da partida, mas, por exemplo, no primeiro tempo. O treinador, para tentar montar o sistema defensivo de novo, ou se é um zagueiro que é expulso, ele tira um atacante e bota um zagueiro. Ou tira o meio-campista, ele tira um atacante e bota um meio-campista. Trazendo aqui pro nosso cenário, e você viu muito bem isso, a Ponte teve uma avalanche de jogadores expulsos na última rodada e sobrava pra quem? Elvis. Tirou Elvis, põe um volante ou põe um zagueiro. O que passou? E isso valoriza o trabalho do Arthur Jorge, porque ele falou assim, quer saber de uma coisa? Deixa. Ele subiu a linha dos atacantes, todo mundo marcando ali, e quando viu tava 2-0 pros caras, pro Botafogo, com um jogador a menos. Mas como é que você recebeu essa notícia da expulsão? Vendo o jogo, você fala, expulsão. Nossa. Eu tava falando sobre isso com o Carlão antes da gente entrar pro estúdio. No momento da expulsão do Gregory, a impressão é de que toda a adrenalina que estava envolvida ali foi embora. Ali parecia que a derrota já estava decretada. Ali, frustração, né, de esperar uma vida por uma final de Libertadores e com 30 segundos perder um jogador. E na minha cabeça eu pensava, não pode tomar uma goleada, porque se tomar uma goleada desmobiliza pro brasileiro. Você já tava pensando no brasileiro. Aí eu falei, cara, não pode tomar uma goleada. E o
Só que aí tem um movimento interessante também. O Arthur, ele mantém o time, muda taticamente o que fez, mas também eu acho que muito pelo que o Milito não fez. O Milito continuou com o esquema de 3 zagueiros. Eu acho que ele não se preparou para ter a posse de bola. Ele se perdeu, né? Assustou. Falou, e agora? E aí o Arthur Jorge deixou o corredor central livre, né? Porque os 3 zagueiros que trabalhavam a bola até ali, falou, acho que eu não preciso mexer no time, né? Sim. Trouxe o Luiz Henrique. E aí conseguiu jogar, mas foi assim, uma final que realmente fica pra história, pelo título, mas pela forma que foi desenhada, né? De jogar o jogo inteiro com 10 o final do jogo no gol do Júnior Santos, aí... Nossa, o berimbau, hein? Eu já não sei nem falar, o que passou na minha cabeça, porque eu já, dali pra frente, já não lembro de mais nada. ali a alma já tinha saído do corpo, né? Mas foi um dia Chorou, muito... Diegão? Sim. Chorou. Nossa. Sim. Mas isso é legal no futebol, né? O cara se emociona. Mas o do Botafogo, assim, porque o Palmeiras sempre tá ganhando, o Flamengo tá ganhando. Então, quando você se depara com vitórias, chega um momento que você comemora, tal, claro, tem que comemorar, mas não é aquela coisa assim, é mais um título, né? Meu time é muito bom, é mais um que vai pra galeria. Mas não sei, cara, o Botafogo foi um negócio assim, uma catarse, né? Porque é um time que ele acabou conquistando quem não torcia pro Botafogo, né? Cara, e olha que eu tenho amigos atleticanos, me solidarizei com o nosso Arthur aqui, tem o Daniel Ascioli da Galo Camp e tal, mas eu acho que o Botafogo foi tão incrível que aconteceu que no final também eu me vi torcendo pro Botafogo desesperadamente. E, cara, cada história foi muito emocionante. Eu imagino quem é botafoguense mesmo. Foi legal demais. O Fábio Scheib tem uma pergunta pra você, Diego, mas eu acho que o Botafogo deveria contratar o Vargas. Tá livre, né, agora? Saiu, porque olha, ele ajudou, mas não foi como vocês gostam de falar lá em Minas, ele ajudou um bocado, viu? Mas foram 2 gols ali na cara. Nossa. O primeiro, eu acho que o primeiro foi mais claro, né? Foi mais perdido que o segundo, que ele tentou dar uma chapeleta no goleiro. Sim. O primeiro, ele tá sozinho. Nossa. Ele chapa, a bola sobe. Era uma bola rápida, né? Porque se faz se faz o 2x2, aí eu acho que dava ruim. Que aí, quando diminuiu, eu já achei, meu Deus, tomou o primeiro gol muito cedo. Primeiro gol não, né? Foi o único. Tomou o gol muito cedo. Aí o Atlético volta pro jogo, né? Sim. Mas aí, isso, não era pra ser, né? A bola desvia e sai. Aquele dia eu acho que os Talvez estava Newton Santos. Você sabe que eu fiquei pensando depois? Eu reassisti esse jogo já. Quantas vezes? Umas 3. Tá. Aí, eu fiquei pensando depois, é claro que o jogador, o cara é atacante, uma bola daquela ele vai pra conferir. Mas se aquela bola, rapaz, de repente se ele não bate naquela bola e ela simplesmente passa, eu acho que aquela bola entraria. Porque o John tava caído, preparado pra fechar o ângulo do Vargas. Sabe quando tem aquelas bolas cruzadas na área que o cara faz que vai cabecear, a bola acha? O goleiro fica no contrapé? Acho que aquela bola ia entrar no primeiro lance. O Mariano faz uma enfiada de bola muito boa. O Mariano entrou bem, né, cara? Mariano entrou bem. E aquela bola, cara, eu falei, se o Vargas às vezes não desvia nela, faz que não corta. Mas o atacante não vai fazer um corta-luz na cara do gol. Não, ele chegou pra conferir. É melhor você perder do que deixar passar, porque aí depois o cara aí já começa. Mas eu acho que o segundo lance ele chega em melhores condições pra finalizar do que no primeiro. Porque ele tava com o caminho livre. Você contou um caos aí que normalmente acontece comigo em jogos importantes da minha equipe. E tem a mesma cor. Você citou aí que quando tomou o cartão vermelho, aquela expectativa foi por água abaixo. Quando eu tô trabalhando em um jogo nervoso do meu time, quando ele toma o gol, e normalmente ele toma... Agora já entrei. Não, quando ele toma o gol... Não, mas quando ele toma o gol, ele... agora... Pensei que fosse o Santos, cara. Não, mas quando ele toma... Pô, a gente não faz um tubo do Santos, mas velho. O Santos toma gol. Não, mas por exemplo, quando toma o gol, parece que aquela adrenalina... É pior quando você tá segurando o resultado, velho. Quando você tá segurando o resultado, meu amigo... Mas quando tá num jogo assim, mais nervoso e toma o gol, você fala, já foi. Agora já foi. Parece que sai um pouco aquela carga. Não, isso aí saiu, cara, porque... Você não vai imaginar que o time jogar com 10 o jogo inteiro... Não vai dar pro Botafogo, velho. Não tem como. Ô, Diegão. Diga, Scheib. Não, o Lupe já foi mais astuto, fez a pergunta que eu queria fazer, acho que todo mundo faz. Perdão, eu não Gregory. Sabia, não, tudo bem. Do Gregory logo cedo, mas vamos partir para outra linha, né? Você que é tão experiente também à beira do gramado ali, ver as coisas acontecendo no campo. Vai lembrar que no Brasileirão, 10 dias antes, teve aquela briga, né? Aquela confusão depois do jogo entre Atlético e Botafogo 0-0. Queria saber o que você sente, que sentiu também, no que mudou no brio dos jogadores do Botafogo. O próprio Luiz Henrique, que foi acusado pelo Hulk também, de ser mais mascarado. O próprio Everson também falou bastante. Você acha que isso levou para campo também, apesar de não ter sido batido muito, até pela imprensa, né?
Eu acho, assim, uma visão sobre aquela confusão no jogo. O que me passou, o Atlético tem um grupo muito experiente, né? Jogadores muito experientes. Sim. E o Botafogo vinha num momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, tinha empatado jogos com o Criciúma em casa, com o Cuiabá em casa, e era um momento em que o Palmeiras se aproximava. Eu acho que o Atlético trouxe essa tensão para o jogo, talvez, acredito eu, na expectativa de realmente desestabilizar, sabendo já do histórico também que o Botafogo carregava do ano passado. O Atlético se sentia inferior, né, também, parecia. O Atlético estava numa fase ruim, né, naquele momento do campeonato. Eu acho que os caras muito experientes, né, o Hulk, o Daverson, acho que os caras vieram naquela, vamos dar uma sacudida, e funcionou, porque no final do jogo teve a briga, né, e aquilo tomou uma proporção muito grande no momento que o Botafogo não podia se desestabilizar. Depois daquilo ainda empatou com Vitória. Então eu acho que o que mudou realmente o panorama foi o jogo do Allianz, que foi na semana da Libertadores, porque uma derrota ou um empate ali eu acho que colocaria por terra os dois campeonatos, né? Porque parte emocional já ia ser contestada de novo, e claro, também pela tabela, né? O Palmeiras continuaria na frente. Mas esse jogo com o Atlético no Independência, essa impressão que eu tive. O Atlético, pela experiência que tem dos jogadores, quis criar um clima para buscar a própria motivação através daquilo, né? Porque estava num momento ruim. E quase que funciona. O Diego tá aqui com a gente vai pro Repórter CBN, 4h31. Eu falei muito, né? Quase que eu atraso o Repórter CBN. Mas gosta de falar mineiro, hein? Gosta de uma prosa, hein? A gente vai pro Repórter CBN, daqui a pouco a gente tá de volta. Repórter CBN. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deu prazo de 5 dias para que o Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo se manifestem sobre um pedido da Polícia Militar para usar câmeras corporais somente em operações policiais de grande envergadura. Em ofício enviado ontem ao Supremo, a Procuradoria-Geral do Estado alega que o ministro criou uma interpretação ampla ao determinar o uso de câmeras em operações policiais. Os procuradores sustentam que nem todas as ações oferecem riscos de confronto. Barroso é o relator do processo, no qual foi determinada a obrigatoriedade de uso do equipamento ao governo de São Paulo. A Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado 6 mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos e 4 mísseis fabricados no Reino Unido contra a região de Rostov, no sul do território russo. Uma nota divulgada por Moscou aponta que o ataque aconteceu ontem e que haverá resposta. A Ucrânia começou a disparar mísseis ocidentais contra a Rússia no mês passado. O Kremlin considera que a medida torna os outros países partes diretas no conflito. Horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro vai falar sobre a agricultura regenerativa. Você conhece esse termo? Pois esse modelo de produção tem se espalhado pelo Brasil. E ainda, o cultivo de rosas no sul de Minas. Tem ainda os comentários do José Carlos de Lima Júnior e a previsão do tempo. É sábado, 7h15 na EPTV, 9h30, aqui na CBN. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. São 4h33. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito aqui na nossa região. Tudo bem, Mário? Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do sistema Anguera Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é o melhor caminho, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital.
a rodovia Anhanguera já tem lentidão em Campinas nos 2 sentidos, nas pistas marginais perto da John Boy Dunlop. Então, atenção ali à altura do quilômetro 96. Na Panzan, a ligação entre as 2 rodovias, por enquanto o nosso ouvinte encontra aí boas condições. E falando também para quem utiliza a Zeferino Vaz, a movimentação maior na chegada a Campinas, acesso para o trevo de Barão Geraldo e em direção de Cosmópolis, já na passagem por Paulínia, à altura do quilômetro 119. Lupe. Muito obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. São 4 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui no Arena. Deixa eu dar uma atenção para a rapaziada que está participando aqui com a gente. Ó, quem mandou mensagem pra gente foi o Ney, lá do Nova Europa. Boa tarde, o Botafogo ser campeão brasileiro e da Libertadores foi bom para quebrar a hegemonia do Palmeiras. A alternância, olha que palavra bonita, hein? A alternância entre... Que isso, cara? Ô, louco. Solta o hino do Corinthians! Ô, Bolacha! Foi bom você soltar o hino do Corinthians, porque daqui a pouco a gente vai falar do adversário do Timão na pré-Libertadores, hein? Quem diria? Você era um cara... encontrava todo momento aqui nos corredores da empresa e você falava, só não dá pro Timão não, hein? Vai jogar a Série B. Eu falei, não, Diego, calma. E o Diegão, não, vai jogar a Série B, hein? Pelo contrário. Não. Falei que se tivesse mais algumas rodadas, poderia chegar na fase de grupos da Libertadores. Aqui você tá mudando de opinião. Lembrando que o Botafogo foi um dos poucos times que estava na pré-Libertadores desse ano e chegou ao título da competição. Verdade, fez o roteiro completo. Começou lá em fevereiro. É o único, não é? Que vem da pré. Não sei, não, viu, Carlão? Eu não tenho essa informação. Mas eu acho que tá nisso aí. Só para terminar a mensagem do Ney, a alternância entre campeões fortalece as competições. É a mensagem do Ney, do Nova Europa. Parabéns a todos pelo programa. Muito obrigado, Ney. Quem mandou mensagem pra gente aqui? Opa, uma mensagem tão legal de Feliz Natal e um próspero 2025. É ao final do telefone 0355. Muito obrigado. Opa, já pediu presente pro Papai Noel, Carlão? Ah, sempre uma roupinha. Você não vai pedir não, Diego. Já tá cheio de presente, né? Ah, mas já pedi já. Vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Vai ganhar. Vou. Até porque esse ano foi bem sofrido. Acho que eu vou ganhar. Quem é essa versão barba branca do Eliel? Tá louco, Diego. É bonito. Diego, é feio pra caramba. Corinthians se deu bem no sorteio da Liberta, hein? Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui. Obrigado ao Emerson. Opa! Hora da poesia. Opa, aí sim, hein? Ele tá aqui, ele não falha. Alô, alô, seu Joaquim. Alô, alô, seu Raimundo. Dessa vez foi o primeiro. Nem vi quem foi o segundo. A votação foi exposta. O caso foi mais profundo. Ô, louco. O Vini foi anunciado, sem colar pano de fundo. E todos nós já sabíamos. É do Brasil, é oriundo. Que o moleque era zica, sendo o melhor do mundo. Brasil! Vini Júnior, hein? Ainda bem que o Botafogo não ganhou do Pachuca, porque ele ia deitar e rolar no Botafogo, o Vini. Ele já fez muito na base, quando vestia a camisa do Flamengo, que ele ia ter feito de gol no Botafogo. Ele já fez no profissional um gol? Provocou, né? Fez o chororô? Fez. Ixi, ainda bem que vocês escaparam de uma, hein? Ontem que tava
passou vários momentos do Vinícius Júnior, né? Aí mostrou nos tempos do Flamengo. Ele saiu em 2018 do Flamengo? Acho que foi em Volta Redonda esse jogo aí. Que ele Boa tarde, pessoal do Arena. Bom retorno, Lupe. Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. Amém. Final do telefone 54. Ah, é o Wagner Leão. Grande Wagner. Obrigado pela mensagem. André Moreira. Será que o Palmeiras ganha o Mundial? Tem Mundial esse ano. É o primeiro, né? Esse Mundial da FIFA. Malucão, hein? Malucão. Deus do céu. Como diria, né? O Zé Arnaldo, grande comunicador. Beleza, a dona Leila parece que vai abrir a mão. É o Ronaldo que mandou mensagem. Ronaldão, vamos falar daqui a pouco também sobre esse assunto. Grande Thiago Vitor tá aqui com a gente. O Lupe é um homem... Deixa eu ver aqui, é muita mensagem. Seja bem-vindo de volta. Lupe, uma nova identificação. Logo não haverá mais o Lupe, pois a redundância acabou. Um novo ser chegou. Botafogo é sofredor? O que é o Ponte Pretano, então? Alguns infinitos são maiores que os outros. Nossa. Essa foi boa, hein? O Cris Salvione tá aqui. Quem mandou mensagem pra gente também foi a Beth. A Beth mandou um áudio aqui, Beth hein? É palmeirense, hein? Beth é palmeirense. Daqui a pouco eu vou ouvir os áudios aqui pra gente soltar. O Cris Salvione mandou mensagem. O Emerson Santana também tem muita mensagem. Bom retorno. Mal acabado, brincadeira. Quem mandou mensagem pra mim aqui? Ei, Jonathan. Os caras, dezembro é o mês de amizade, né? Carlão, o Botafogo ganhou uma Libertadores. Você sentou no colo do Papai Noel no shopping pra tirar foto? Não, quando era molequinho a gente tirava muita foto com o Papai Noel. O Papai Noel eu não era muito fã também. Palhaço e Papai Noel eu era meio... Você tem irmão, não tem? Ia Não, todo tem mundo uma junto. Uma irmã, mas ia todo mundo junto, tirava lá foto. E eu ficava longe do bom velhinho. Eu não gostava. O tal do palhaço, então, meu Deus do céu. Mas eu ia só pra pegar as balinhas. As balinhas eu gostava. Aí eu falava pro Papai Noel, você pode dar mais que minha mãe gosta, mas ela tem vergonha de pedir? Aí ele dava mais umas duas pra mim. Mas eu assim, não era muito fã de Papai Noel, não, cara. Ficava meio assim. Carlão, o Botafogo ganhou uma Libertadores, o Palmeiras ganhou a Copinha. E nós, Carlão, será que teremos um título nacional ano que vem? A Série C é o Tandy Negrão que faz a pergunta. Mas por que ele citou nós? Não entendi. Também. Mas se for com relação a Ponte Times de Preta... Campinas. Times de Campinas. Com relação aos times de Campinas, acho difícil. Acho difícil. Vamos falar sobre a movimentação do mercado que tá, fervendo, hein? Tá fervendo. Vamos começar com essa bomba que movimentou. Aliás, Fábio Chaves vai ser o primeiro a comentar. O Palmeiras que já anunciou o uruguaio lá. Como é que chama o uruguaio mesmo, Fábio Chaves? Facundo Torres. Facundo Torres. Rapaz, o Palmeiras gastou uma grana, hein? 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. É muita grana. Tá aquecido, hein? Então, é sobre isso que eu ia falar. A informação que tá aqui no Globoesporte.com, o Palmeiras alinha a ida de Patrick, que é do Sub-20, ao Atlético Mineiro e aguarda a definição sobre Gabriel Menino para ter o atacante Paulinho. Então, como é que o Palmeiras está querendo construir essa negociação com o Atlético? O Palmeiras quer colocar na negociação 18 milhões de euros, cara, 117 milhões de reais. Além desse valor, o Patrick, que é do Sub-20, e o Gabriel Menino, que é aqui do Guarani. O Guarani tem que ficar esperto, né? Pega, né? Alguma coisinha? Eu não sei se pega, porque aí o Galo vai dar... O Palmeiras entra com a porcentagem que é dele, né? Não sei se envolve a total, enfim. Mas aí o que pode acontecer? Igual ele quis fazer com o Richard Rios. Ele vende a porcentagem dele e tenta comprar do Guarani para ficar seguro. Sim. Mas isso aí não é opinião, tá? É uma possibilidade. Mas o Palmeiras tá querendo o atacante Paulinho, que foi um dos principais goleadores do Galo na temporada 2024. Negociação pesada, 117 milhões de reais, mais Patrick do Sub-20 e mais o Gabriel Menino. Ô Fábio Chaib, você é um cara aqui imparcial, vale a pena? Lupe, pelos números assim a gente vê, né, assusta bastante, né, mas o mercado tá muito inflacionado, né, hoje em dia não é, todo jogador é base de 4 milhões de euros, 5 milhões de euros. O próprio Palmeiras também pode ser beneficiado com a venda do Wesley, né? O Wesley, aquele centroavante, que é aquele ponta do Palmeiras que jogou no Cruzeiro, está no Internacional também. Tem uma proposta de um time russo para o Wesley em casa de 12 milhões de euros. O Palmeiras tem direito a 50% disso. Então a gente sabe que os números hoje em dia estão muito altos, mas o Paulinho cairia muito bem no Palmeiras. Lembrando que o Paulinho fez uma operação na tíbia agora, no começo de dezembro, estaria apto para jogar apenas em abril. E esses dois jogadores que vão, o Gabriel Menino, infelizmente, para a torcida do Palmeiras, né? Acho que já caiu, já bateu no teto também, tá meio desgastado com a torcida pega muito no pé dele, seria bom para ele também novos ares.
E o Patrick é um garoto do Sub-20, capitão da equipe Sub-20, campeã brasileira, marcou aquele gol contra o América Mineiro no Canindé, que deu o bicampeonato da Copinha, para desespero do nosso companheiro André Galassi, que é apaixonado pelo futebol dele. Tá ouvindo a gente, hein? Tá aqui na escuta também o Galassi, para desespero dele. O Patrick vai embora, mas é uma base de troca. O Palmeiras precisa de jogador para frente, né? Já que o Dudu vai embora, o Rony provavelmente vai embora e precisa dar uma oxigenada na frente. Ó, o que mais me assusta aqui não é nem envolver o menino e nem envolver o Patrick. É o valor. Cara, é muita grana. Só que tem uma coisa, né, Lupe? O Paulinho, ele tem um potencial de mercado, né? E o Palmeiras visa muito isso. Ele tem 24 anos. Muito jovem. Mas ele já teve uma experiência na Europa, já. né? E não foi tão ruim. Não, no Leverkusen ele foi bem. Ele foi bem, bons né? momentos lá. Mas eu acho que o Palmeiras ele investe essa bagatela aí pensando também no futuro, porque um campeonato bom, um 2025 bom do Paulinho, mesmo que comece um pouco mais tarde, mas uma Libertadores, um Mundial, ele se valoriza o Palmeiras, né? A Leila, ela gere o Palmeiras de uma maneira empresarial, ela deve estar pensando nisso também. Quanto que o Palmeiras vendeu? E um retorno técnico, né, claro. Vendeu o Estevão pro Chelsea. Shaib, você tem? 360 milhões de reais. Ah, então tá dentro. Tá dentro. Então... Esse dinheiro ela tem no caixa. O dinheiro do Paulinho ela tem. Isso, é verdade. Só que aí o Estevão fica até o fim do Mundial, né? E tem outra coisa, com a saída do Dudu, apesar de ter saído de graça, ter rescindido o contrato, o Palmeiras prevê uma redução, né? Prevê ter economizado mais de 30 milhões até o fim do contrato do Dudu, né? 30 milhões de reais. Então, pode estar jogando com isso também, né? O que teria que pagar para o Dudu acabou saindo 0-0 e pode contar com esse dinheiro para investir, né, também. É muita grana. É muita grana. Mas a Leila não rasga a nota de... Mas o Fabião, ele entrou num assunto que realmente parece que a gente tá perdendo a mão no futebol, né, cara? Tá ridículo. Hoje se fala em 1 milhão de salários, assim, de uma maneira até banal. Ele falou, o Renato Gaúcho, você citou aí, 1,5 milhão no Grêmio, sabe? Umas coisas absurdas, pelo amor de Deus. E durante esse período que eu fiquei de férias, eu assisti, aliás, eu vou assim, o nosso aqui é um programa de debate, mas, sabe, sempre ali e tal, tem... Cara, as rodas de discussão hoje, elas estão... Deixa eu ficar quieto. É o seguinte, mas durante um programa desse... Eu ouvi algo em relação... Eu nem sei como é que eu tava falando. O que o Fábio Chaves falou? Do inflacionado, futebol inflacionado que a gente tava. Isso, sobre Abel Ferreira. Lembrei. Por que o Abel não sai do Palmeiras? Por exemplo, aí a gente vai chegar no técnico do teu time, Diego, do Arthur Jorge, que recebeu uma proposta, ou fala que recebeu uma proposta... Nossa. 3 vezes maior do que ele ganha no Botafogo lá da Arábia. E aí balançou e ficou naquela vai, não vai, o Botafogo manda a nota oficial falando não chegou nada, e o Arthur Jorge vai lá para Portugal, fala temos que conversar, e depois ele, falei M. Não, sou do Botafogo, tenho um contrato, mas tem um negocinho bom para ele, uma proposta do futebol da Arábia. E mesma proposta que tirou o Luiz Castro, por exemplo, ano passado, e que, na minha opinião, foi onde caiu por terra o ano do Botafogo. E aí perguntaram, mas, sempre chega... Por que o Abel não vem um time... Porque, por exemplo, você pega um time... vamos pegar o Sporting, que foi um time em que o Abel jogou e ele tem uma ligação muito forte. Aí o Sporting, quanto que ele ganha lá? Cara, o Abel ele tem salário de Europa. Parece que são 3 milhões de reais por mês, Chay. Olha isso, velho. É o 8º maior salário de treinadores do mundo. Então como é que um time vai tirar o treinador do Palmeiras, mesmo tendo esse padrão europeu de um time forte de Portugal... Sendo que ele ganha uma bala aqui. 3 milhas, cara. É muita coisa, E aqui ele joga pra ganhar título. Né? Ele vai sair pra algum clube que, de repente, ele vai ficar em meio de tabela. Não tô dizendo que é o caso específico do esporte, mas esses mercados alternativos aí, como o próprio Luiz Castro foi... claro, resolve a vida financeira, né? Mas o treinador que ainda quer... ter o nível de competitividade, como é o caso do Abel, que é um cara que sempre quer ganhar e é vitorioso, talvez a hora de deixar o Palmeiras quando chegar vai ser para ir para uma situação em que ele vai ter maior, né? relevância, né? Numa Europa, por exemplo, com um time que ele possa disputar alguma coisa também, né? Então, já que ele está sendo bem remunerado nesse nível aqui, por que deixar o clube onde
Ele é ídolo e ganha títulos, né? Falando em Luiz Castro, ele é o primeiro da lista do Atlético Mineiro, que tá sem técnico. Aliás, tem uma galera sem técnico, hein? Sim. Ó, tem Santos, Grêmio. Parece que o Grêmio vai ao Caixinha. O Santos tá sem técnico. O Santos desencanou. Não anuncia, não quer saber. Mas cadê o Santos com o treinador? Não traz, pô. Mês já. O Vasco tá sem técnico. Vasco. E tem mais um que me foge. Ah, era o Mirassol, mas anunciou o Barroca. Acho que era o Mirassol. Mas são... E o Atlético Mineiro, né? O Galo. E o Atlético Mineiro também tá sem treinador. Bom, são 4 horas e 49 minutos. Meu recado é pra você, Diego, que já... Por favor. Com 38 anos, né? Quase 38. Quase 38, já tá começando a planejar o futuro pra construir ali a família, né? Os pequenos botafoguenses. Aquela família bonita. E é aquilo, né? Se for pra você ficar correndo e tal, mas que seja na natureza, né? Num lugar bonito, num lugar seguro. Se for pra ter barulho, e que esse barulho seja de sons dos pássaros, daquela chuva caindo no seu quintal. Gostoso de ouvir. É gostoso, né? Sim. E sabe de quem? Cheiro da terra molhada. E você pode ter esse local para criar a sua família. Para você que tá indo embora, que quer aí uma segurança, que quer ter aí qualidade de vida, eu tô falando do Ville Santen, que é um empreendimento espetacular, que fica localizado, sabe aonde, Diego? Diga. Bem pertinho ali do Shopping Guatemi e da Hípica. Olha que área espetacular, bem pertinho ali também de Souzas. O Ville Santen, ele é o lugar ideal. Ele apresenta diferenciais para você que você não encontra em qualquer lugar, tá certo? Ville Santen, com lotes a partir de 450 metros quadrados de uma verdadeira área de lazer, de um grande clube, onde você vai poder cuidar, ter tranquilidade e segurança para toda a sua família. É o Ville Santen. O Ville Santen, você pode ter mais informações através do site villesanten.com.br, villesantencampinas.com.br. Entre em contato, tem mais informações no site e olha, é um espetáculo, tá certo? Ville Santen, aqui no Arena CBN. Carlão já comprou o dele, viu? Não sei se você tá sabendo. Já, ó. Na primeira semana ele já foi lá. Porque o que acontece com o Carlão de Freitas? Muito, né, velho? Ele tá planejando ter mais dois. Muito, né, Diegão? Dois pequenos torcedores da associação. Associação Atlética Internacional de Bebedouro. Os filhos do Carlão vão torcer pra Internacional de Bebedouro, tá bom? Que é o seu clube de coração. É o meu clube de coração. Ah, subimos, hein? No tapetão, mas subimos. Subiu. Vamos disputar a Série A4 do Campeonato Paulista. Vamos subir, hein? Vai ter clássico, hein? Inter de Bebedouro e Barretos. Eu achava que o clássico era com o Jaboticabal, né? Mas não é. Você sabia que a primeira vez que eu vi briga em estádio assim foi num Internacional de Bebedouro e Barretos? Saiu uma confusão e eu fui com meu avô. Meu avô morava em Bebedouro, né? E aí ele falou assim pra mim, vamos ver um jogo lá em Barretos? Falei, vamos, não sabia que era clássico, né? Eu tava conhecendo a associação Atlética Internacional. Eu fui, eu e meu avô. Meu avô tinha um Santanão, vinho, daqueles 2000, sabe? Álcool. No frio não pegava nem a pau, eu tinha que puxar o afogador aqui, ó. Não pega. Aí a gente foi. Chegamos em Barretos lá, aí já viu uma movimentação, e a placa de bebedouro do carro, o pessoal olhando aqui, ó. Aí paramos ali, tinha uns 3, 4, assim, aí chegou a organizada, né, da Inter. 8 pessoas, assim, chegou. É o bonde. Chegaram ali 8 pessoas, entraram, e a gente ficou ali no cantinho, vendo, ganhamos 1-0. Só que aí o pessoal lá, aí teve aquela confusão e bumbo caindo. Uma confusão, corre. Meu avô, já de idade, preocupado comigo. E eu comendo pipoca, né? Meu avô preocupado comigo, Chaibe. Pegou, me jogou no Santanão dele, falou, vambora. Saiu pelo fundo de Barretos, assim, pra não pegar. Pegou a vicinal aqui, ó, depois pegou eu esqueci o nome da rodovia lá, não sei se é Washington Luiz, não lembro qual que é. Foi na época do teste no Monte Azul? Foi na época o teste do Monte Azul mas foi em outro período de férias que eu passava lá em Bebedouro. Mas foi lá também. Enfim, histórias, né? Boas que a gente leva pra vida. Boas histórias, nossas 4h53, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta pra falar do sarcófago e também de Libertadores, porque o Corinthians, rapaz, o Bahia pegou uma carne de pescoço, viu? O Bahia se lascou. Já o Corinthians tá classificado pra fase de grupos, pode soltar o hino do Corinthians depois, que a gente vai pro intervalo. Já tá classificado.
Acabou esse negócio de Tolima, essas coisas tudo. Não. Corinthians São é gigante. 2 fases, só lembrando que são 2 fases. Não, né? tá dentro. Depois Tá tem o dentro. equatoriano aí. Depois pega o do... El Nacional. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Tá acabando o ano, hein? Mas tem Superliga Masculina de Vôlei. Hoje, dia 19, tem o duelo entre Blumenau e o Cruzeiro. Cara, a gente tem que ser... É difícil, porque é o Cruzeiro campeão mundial. Uma máquina, porque Campinas tá na liderança, né, da Superliga. Deixa eu só confirmar aqui, tá, né? 9 vitórias em 11 jogos. Isso, 9 vitórias em 11 jogos, 24 pontos. O Minas, ele tem um jogo hoje. O Minas joga só no sábado. Mas hoje quem entra em quadra é o Cruzeiro, pega o Blumenau fora de casa. Deixa eu ver aqui a classificação, só pra gente ter uma noção. Não vai dar, né? 23 pontos, né? O Blumenau é o 6º colocado. 9. Se o Cruzeiro vencer, ele assume novamente a liderança, né? E o Vôlei Renata, mas tá ali, no topo da tabela. Então, hoje, às 6h30 da noite, tem Blumenau e o Sada Cruzeiro. E às 9h30 tem o Goiás enfrentando o Joinville. Ontem tivemos a vitória do Guarulhos em cima do Neurologia por 3-0. E a vitória do Minas por 3-2 em cima do Praia Clube. Olá, Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. Quatro e 57. É que eu queria falar do Corinthians antes, mas vai ficar apertado pro sarcófago. Vamos então com o sarcófago, Carlão? Colocaram o sarcófago neste jogo entre Guarani e Guarani Grêmio. Guarani Grêmio. Pode colocar aí Pra você que tá no youtube.com/CBN Campinas, a imagem do jogo. O VT que foi colocado na época. época. O VT inteiro, na íntegra, velho. E pra quem tá no FM vai ficar com áudio. Acompanharam Guarani e Grêmio durante todo o Campeonato Brasileiro. Ao fazer a tabela de jogos, ninguém imaginava que o Lanterna e o Vice fossem se enfrentar no jogo de despedida. Coincidentemente, campineiros e gaúchos já foram campeões brasileiros. O Guarani conquistou o título em 78, já o Grêmio ergueu a taça por 2 vezes, em 81 e em 96. O primeiro tempo desta última partida em nada lembrava os bons tempos. Ao contrário, só reforçava o motivo do rebaixamento dos 2 times de pior campanha. Nas poucas jogadas criadas, o Guarani consegue abrir o placar com este gol de Marcos Paulo. O Guarani tem a chance de ampliar com Roncato, mas o árbitro marca impedimento.
Mesmo com as substituições feitas pelos técnicos Jair Pisserni e Cláudio Duarte, o jogo segue arrastado no segundo tempo. Na cobrança de faltas, George tenta o empate, mas Jean espalma. E quando o resultado já parecia definido, Adriano amplia. A vitória não ameniza o amargo adeus à primeira divisão em 2005. 2004, né? Cara, esse jogo foi assim, porque o Guarani ele cai na penúltima rodada lá em Belém contra o Paysandu, 4-2 pro Paysandu. E aí teve esse jogo amargo, né? Porque 2 campeões, né? Pô, o Guarani campeão brasileiro, o Grêmio campeão brasileiro e os 2 rebaixados. Né? E foi um duelo meio triste. Aí o Guarani venceu, mas foi a despedida e, coincidência ou não, a última vez que o Guarani... Essa foi a última... 2010 o Guarani disputa a Série A. Série A, né? Isso, mas aí passando aqui pra nossa casinha, foi a última vez que tivemos derby em Série A, né? 2004, né? Olha só, velho, 20 anos. E no ano seguinte o Grêmio sobe naquele jogo que virou até documentário, né? Da Batalha dos Aflitos, que o Anderson, né? Costura a zaga inteira do Náutico em pleno estádio dos Aflitos e marca o gol que coloca novamente o Grêmio na elite do futebol brasileiro. Tá fechado o sarcófago. Rapidinho pra gente falar aqui da pré-Libertadores. O Corinthians, ele vai enfrentar o Universidad Central da Venezuela. Aí dá pra passar. E o Bahia vai pegar o The Strongest da Bolívia. Esse já é chato, hein? Joga lá, né? É, altitude, chato. Não é jogo único, né? Ida e volta? Não, é bate-volta. É ida e volta, né? E aí, se o Corinthians passar, o Fábio Chaib já tá secando. Ah, tá. Se o Corinthians passar, ele pega o vencedor de um time da Bolívia, ou El Nacional, ou Barcelona. Nossa, que confusão, hein? Ah, tá. Ele pega o duelo entre vencedor da Bolívia. Quem passar da Bolívia com o El Nacional pega o vencedor de El Nacional e Barcelona do Equador. Barcelona do Equador também é pesado, mas o Corinthians vai garantir vaga. Vai garantir vaga na fase de grupos, porque o Timão terminou o ano jogando bem e vai começar 2025 jogando bem. Se o Yuri Alberto ficar, se for embora, aí eu já não mantenho esse discurso para a sequência de 2025. Diegão, obrigado pela tua presença aqui. Valeu, muito obrigado, gente. Amigos. Um abraço para você que está nos ouvindo também. Literalmente, você é um campeão. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que ano que vem tenhamos bons motivos para estar aqui novamente. Ouvir esse hino. Tomou a sapecada do Pachuca, mas a gente nem falou nada. Isso aí é história, né? Isso fica para outro dia. Valeu, Fábio Chaib. Amanhã tem mais. Valeu, Carlão de Freitas. O Arena vai chegando ao fim. Daqui a pouco tem o ponto final. Continue aqui na programação da CBN. Boa noite, boa tarde e até amanhã. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br